Rádio Sai. Entrevista. E o nosso convidado de hoje na Rádio Sai do Brasil é o Marcos Cardoso Gomes, que é presidente do Instituto Sri Satya Sai do Brasil. Marcos, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Bom, eu sou formado em letras, professor há mais de 30 anos, dediquei-me a estudos clássicos, fiz um mestrado em grego antigo, uma defesa de tese em história social. A pergunta é sobre como o Baba entrou na minha vida. Exatamente, a gente gostaria que você contasse para a gente. Eu sempre me interessei por algum aspecto espiritual da vida, algum aspecto religioso. Houve muito tempo que eu segui a SBE, eu participei da SBE, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. Mas assim como eu participei da eubiose, eu participei de outras coisas. Eu fiz radiestesia, numerologia, tarô, quiromancia. E eu achava que no meu casamento só faltava uma coisa. Eu combinava muito bem com a minha mulher, continuo combinando, mas achava que faltava alguma coisa de caminho espiritual que fosse comum. E eu a convidava para uma porção de coisas, ela em princípio se entusiasmava, depois ela achava alguma falha. Em 96, em janeiro, ela sonhou com Baba. Baba entregava uma rosa para ela e a convidava para vir à Índia. A gente já tinha lido anos antes O Homem dos Milagres e, de certa maneira, o livro calou, mas não muito fundo. A gente achou um tanto exagerado. Mas, indo para a Índia em 96, as coisas mudaram radicalmente. Houve um momento na Índia, a gente conversando com as pessoas, e alguém dizia assim: "Ah, Sociedade Brasileira de Eubiose? Meu marido já pertenceu a isso." Aí, no final da conversa, eu perguntei para ela, a sós: "Mas por que você diz isso?" "Eu ainda pertenço." Voltando ao Brasil, eu vi que não pertencia mais. A gente teve sorte na primeira viagem, foi um grupo bastante satisfatório. A gente teve uma entrevista e Swami olhou para cada um e dizia alguma coisa. Éramos 17 brasileiros na sala. E ele olhou para mim e disse: "Breaking mind", mente dividida, não? Eu não entendi exatamente o que era mente dividida. Eu fui entender muito mais tarde, que eram minhas preocupações com vida passada, com horóscopo, com uma série de coisas, arcanos maiores, menores, etc., que isso saiu depois de uns 6, 7 meses, voltando da Índia, essas coisas que deixaram de ter interesse. E de lá para cá as coisas só cresceram. Qual é a diferença de conhecer Swami e se interessar por qualquer aspecto de esoterismo? Os aspectos de esoterismo, por mais puros ou interessantes que eles possam ser, eles tocam certos pontos da vida da gente. Eles mostram um aspecto misterioso da vida, que a vida é mais ampla do que a gente pensa. Mas eles nunca dão conta da totalidade. Swami parece que toca no aspecto total. Ou seja, ele chama a gente aquilo que é mais essencial. Você está vivendo? E por que vive? Qual é a sua natureza? Você aprendeu algumas coisas? Como é que você aplica na sua vida diária? E eu penso que de todos os caminhos, o de Swami é o mais difícil e é o menos esotérico. Mas é aquele que fica mais atraente, porque ele toca na gente, na totalidade da gente. Você acredita que essa mente dividida, a partir desse primeiro contato, já se transformou por um caminho mais direto, mais prático? Na minha vida o que eu percebo é o seguinte: eu teorizo menos e acredito que eu pratico mais. Se antes eu achava que eu tinha direito, por exemplo, de chegar atrasado em um lugar porque me dedicava a serviço voluntário, ou que as pessoas fossem mais compreensivas, hoje esse modelo caiu fora. Simplesmente a gente tem que ser modelo, a gente tem que ser coerente entre o que pensa, o que diz e o que faz. Então não há mais possibilidade de meios caminhos ou tarefas mal concebidas ou mal realizadas. Estamos apresentando a entrevista com o professor Marcos Cardoso Gomes, presidente do Instituto Sri Satya Sai do Brasil. Até que você tivesse um compromisso efetivo com o trabalho de Sai Baba no mundo, com a organização Sai, você chegou a regressar à Índia? Eu voltei em 97. Em julho de 97 já me fizeram presidente de um grupo. Então eu nunca mais fui simplesmente um interessado. Logo depois eu simplesmente fui agregado ao trabalho. O mesmo aconteceu com minha mulher. Alguma curiosidade? As pessoas sempre descrevem episódios interessantes do seu convívio, do seu contato com o Swami. Você teria algum assim para relembrar? Eu teria pelo menos 2 experiências. Uma delas foi uma viagem que eu fiz em 99. Eu estava fazendo minha tese de doutorado, estava muito cansado e resolvi ir para a Índia. Eu tinha 11 dias para fazer isso. E quando eu cheguei, minha mulher estava num sítio e eu liguei para casa, ela não estava, eu liguei para a chácara e minha sogra foi chamá-la
E ela falou, eu sonhei com o Swami. Como foi esse seu primeiro encontro? Eu falei, ele não olhou para mim. Eu falei, mas para mim foi muito interessante, foi um sonho muito bonito. Ele apareceu para mim, me apresentou um saquinho de joias e falou, isso é tudo que eu guardei na minha vida. E deu para que eu organizasse. Depois eu liguei 2 dias depois, ela estava muito entusiasmada, porque à noite ela foi no centro de Santa Cecília, ela foi fazer serviço de rua, oferecer comida para as pessoas de rua, e apareceu uma senhora de idade, falou assim, vocês fazem um trabalho muito bonito. E apresentou um saquinho de veludo e falou assim, isso aqui são as minhas joias, coloquem no altar de vocês que vocês fazem um bom trabalho. E quando a Maria Helena abriu o saquinho, estavam as joias que ela viu no sonho. Naturalmente ela chorou bastante. Isso foi durante essa viagem de 11 dias? Isso foi durante essa viagem. E outra coisa não aconteceu propriamente comigo, mas é uma história que eu gosto de lembrar muito. No Dassara do ano passado, em outubro, várias pessoas contaram suas experiências. E o menino contou que, fazendo serviço voluntário no hospital, ele tinha que ir para a escola. Mas ele viu que não havia água, então ele serviu água para todos os doentes. Mas antes de fazer isso, ele informou um amigo. Avisa o professor de inglês que eu cheguei atrasado, por 15 minutos. Ele fez todo o trabalho dele, foi para a escola, e quando ele chegou, o professor falou para ele que não aceitava em classe, que aquilo era indisciplina. À tarde, ele foi para o Darshan Hall. E Swami veio diretamente para ele e falou assim, tudo bem? Ele falou, sim, tudo bem. Aí Swami falou, mas estava realmente tudo bem? Ele falou, sim, está tudo bem. Swami falou assim, realmente tudo bem? Aí ele falou que não, e contou a história da manhã. Depois de contar a história da manhã, Swami falou assim, olha, você tem que ver uma coisa, que quando a gente pratica o bem, muito de nós é exigido. O que eu gosto dessa história é que Swami não pega ninguém no colo. Ele diz, bom, você se entregou ao serviço, então você agora é responsável por ele. O que se traduz numa lição muito importante, né? Porque na realidade é um compromisso efetivo que você passa a ter. Sim, é um compromisso que vem de dentro. Não há compensações. As compensações são serviço mesmo. É lógico que o serviço bem feito é uma grande compensação, mas não há premiações. Rádio Sai. Entrevista. No programa de hoje, estaremos dando sequência à entrevista com o professor Marcos Cardoso Gomes, presidente do Instituto Sri Sathya Sai de Educação do Brasil. Marcos, você se tornou presidente do Instituto Sri Sathya Sai do Brasil. Eu gostaria de que você abordasse essa sequência de fatos do seu engajamento e do seu compromisso mais efetivo com a organização SAI no Brasil. Bom, o engajamento foi da seguinte maneira. A Dona Célia nos pediu, a Maria Helena e a mim, que assumíssemos cargos no Centro de Santa Cecília. Dona Célia Glatz, presidente do Centro de Santa Cecília, em São Paulo. E Maria Helena assumiu a vice-presidência e eu assumi a coordenação de educação. Naturalmente tinha experiência como professor, mas não como professor de educação espiritual. Preparei para isso e por altura da 6ª ou 7ª lição, a gente vinha fazendo nos domingos, houve uma viagem para o Rio para a eleição do novo comitê. Então participamos de uma reunião. Quem é que vai pode ir para o Rio? Eu podia ir para o Rio. Muito bem. Quais são as pessoas interessadas? Tais e tais pessoas interessadas. Na véspera da viagem, a Regina, filha da Dona Célia, informou que eu não ia apresentar candidaturas, que eu seria o candidato à coordenação nacional de educação. Fomos para lá, a Regina foi junto e fez um lobby tremendo, e eu fui nomeado coordenador de educação, junto com a Simone Orlando. Eu devo muito a Simone, porque ela me ensinou muito como funcionava a organização. Ela facilitou a tarefa, ela fez um trabalho muito bom. Isso foi em que ano? 99. E no ano 2000, pensou-se em fazer um instituto. Leonardo Guter fez uma pressão muito grande para que esse instituto se fizesse. E na altura de maio... Nessa época, o Leonardo Guter já era o chairman da organização a nível de América Latina. Sim, era o chairman da América Latina. E ele fez uma pressão grande para que fizéssemos o instituto aqui no Brasil. Já existia a Fundação SAI? Já existia a Fundação SAI. No Rio de Janeiro? Sim. O instituto também foi da seguinte maneira. Fomos 2 paulistas, uma reunião com 8 cariocas, no começo de maio. Oferecemos o trabalho, a possibilidade de fazer um instituto. Isso já em 2000? Já em 2000, mas os cariocas disseram que queriam alguma coisa fora do Rio. Alguma coisa que fosse um novo polo. Tá bom. Inclusive porque o Rio, nessa época, praticamente ele centralizava... Sim, era o comitê, o conselho era na Argentina. Marcelo Barenstein era o nosso conselheiro maior, não é? Era o presidente do conselho. E aqui no Brasil a gente respondia com um comitê para o Brasil inteiro. As comunicações ainda eram difíceis, a internet estava começando a funcionar. Havia alguma coisa que era um conselho de educação, e esse conselho de educação ele funcionava pela América Latina e Espanhol. A gente tentou participar, ele foi desfeito. Então fundaram-se institutos
pelo menos foram nomeados no México, na Venezuela, na Argentina e no Brasil. O último país a começar a trabalhar com o Instituto foi o nosso. Acredito que tenha sido o último, mas a gente trabalhou assim com muita velocidade. A gente marcou uma reunião na Argentina, essa reunião teve que ser desmarcada por uma série de razões. 14 dias depois ela foi remarcada e a gente levou uma série de planos prontos. Quando fomos para a Argentina, havia cerca de 8 pessoas que ficaram nos olhando fixamente. O que é que esses caras têm a apresentar, né? Então nós dissemos, olha, a organização, a parte técnica eu deixo com a Marilena. A Marilena fez uma exposição e mostrou qual era a arquitetura do Instituto. Aí quando pediram dados, ela apresentou uma pasta com documentos. A seguir, pediram a parte pedagógica. Aí comecei a falar e também apresentei um planejamento geral. A reunião, que devia durar um pouco mais, durou cerca de 45 minutos. Eles gostaram muito, a gente apresentou 2 datas, uma julho, outra agosto. A de julho era bem praticável, a outra de agosto foi aceita. Também em 2000. Também em 2000. E fomos em julho para Prachante, levando uma carta assim grande, uma pasta para que o SOME abençoasse. Houve uma série de incidentes, o SOME acabou abençoando. A gente veio, o Instituto foi inaugurado com um seminário de 9 horas de duração. Houve a presença do chairman, houve a presença do presidente do conselho, que era o Marcelo, o chairman, que era o Leonardo Guter. Havia um juiz federal, havia deputado estadual, havia deputado federal, ou seja, foi um acontecimento para cerca de 500 pessoas, 9 horas de duração da manhã até o final da tarde. Houve um pequeno grupo sinfônico da região do ABC, que eram de pessoas, de crianças de rua que aprenderam a tocar instrumentos, e houve o forte, uma presença de um grupo de 17 índios cantando canções espirituais muito bonitas. Índios Guaranis. Marcos, como se diferencia a Fundação SAI, o Instituto SAI, as atribuições, os compromissos? Digamos o seguinte, a Fundação SAI ela é um elemento que dá sustentação à própria organização, na medida que a organização, por exemplo, não tem CNPJ, ela não é uma entidade reconhecida como tal, mas a Fundação sim. O Instituto já tem o seu CNPJ, ele tem o seu reconhecimento aparentemente à parte, mas ele tem a sua ponte firmada, não com a organização do ponto de vista legal, mas com a fundação. Do ponto de vista do funcionamento, até aquele momento se pensava, a organização funciona para dentro. Tinha-se uma concepção de devoção como uma ligação cerimonial com Deus. Ao passo que a tarefa do Instituto era partir para a sociedade, através de um mecanismo de educação. Então foi assim que as coisas principiaram. Deram muita liberdade para o Instituto, a gente agradece, deram muito apoio para o Instituto, o que se agradece também. A concepção do Instituto em São Paulo seria um núcleo, um ponto de referência, mas não um ponto de referência muito fixo. Na medida em que o Brasil necessitasse, São Paulo tinha que deslocar e atender. Então foi assim que foram feitas várias viagens a Minas, ao Rio, ao Paraná, ao Rio Grande do Sul, à Bahia, a Pernambuco, ao Ceará, Goiânia, Brasília. Praticamente todos os estados brasileiros. Se eu não esqueço algum. Com a bandeira da educação. Com a bandeira da educação. Houve 5 congressos nacionais, houve vários congressos regionais ao longo desses anos. Formaram-se cerca de 25 regionais. O que são as regionais? Regionais são polos também menores, onde o Instituto tem algum tipo de trabalho, ou escola, ou creche, ou alguma espécie de atividade ligada à educação, e alguém se torna responsável para fazer a ligação entre o Instituto e aquele ponto. Estamos apresentando a segunda parte da entrevista com o professor Marcos Cardoso Gomes, presidente do Instituto Sri Sathya Sai de Educação do Brasil. O Educare na Índia trabalha a criança desde cedo numa formação envolvendo os 5 valores humanos, amor, verdade, paz, não violência, ação correta ou retidão. E no Brasil nós adotamos a estratégia de levarmos essa proposta aos professores ou aos adultos para que eles, através da própria autotransformação, pudessem se tornar instrumento do Educare. Hoje, como você vê esse movimento a nível da organização SAI no mundo? Swami propôs o Educare, hoje nós temos Medicare, Sociocare e hoje também nós temos uma proposta nova de Swami, que é trabalhar unidade, pureza e divindade na consciência humana até 2005. Eu gostaria que você localizasse para os nossos ouvintes como que está essa situação hoje no mundo, no Brasil. Me parece que as coisas partem para uma grande integração. Digamos que do ponto de vista pedagógico separou muito o Instituto da organização. Isso porque muitas pessoas queriam fazer um trabalho de educação, mas não tinham formação para isso. E esse trabalho se tornava difícil. Então se separou e se deu muita liberdade ao Instituto.
No entanto, há lugares em que não há separação do pessoal que faz o trabalho específico da organização e o trabalho do Instituto. Minas é um exemplo, Ribeirão Preto é outro. Alguns lugares a diferenciação é um pouco maior, mas sempre se busca unidade. Numa reunião que houve agora em julho, se falou muito de algumas atividades que se faziam em Bombay, em que havia cursos, por exemplo, para psicólogos, advogados, militares, dado por devotos que estavam interessadíssimos nessas esferas de atuação e queriam, de algum modo, orientar as pessoas, socialmente falando. Então, hoje parece que a organização ela deixou de estar voltada para si mesma, na sua estruturação interna. Essa preocupação ainda existe, mas a grande força da organização se vê, principalmente no último congresso, é o voltar-se para fora. A gente não pode esquecer que o nome original da organização na Índia é Seva Organization. Portanto, a ideia de trabalho é fundamental. Essa ideia parece que se reflete em todo ponto. Há pessoas trabalhando ou com pessoas de rua ou com moradores de bairros muito pobres. O trabalho do Medicare começa, e a gente vê na Argentina um trabalho belíssimo com acampamentos. Em El Salvador há um trabalho muito bonito de auxílio às comunidades carentes. E o trabalho de educação ele segue de vento em popa. Antes pensava-se em fazer um serviço de ajuda. Nós estamos mais preparados para ajudar os outros. Hoje essa ideia está dissolvida, ela não existe mais. Ninguém se acha mais preparado. A gente tem uma experiência um pouco maior, digamos assim, os que fazem qualquer atividade de serviço. Eles são denominados mesmo facilitadores. Mas a riqueza do trabalho está naquilo que a gente encontra. Há um dado... Na interação. Na interação. Há uma informação dada pelo Venkataraman a respeito de... Certamente ele toma de soma de algum ponto, mas ele não coloca como citação. É algo assim, quando você pensa em ajudar o outro, então você está apenas ajudando o outro. Mas quando você pensa que fazendo qualquer trabalho você está ajudando a si mesmo, a sua concepção e a natureza do trabalho mudam. A ideia de unidade, que tudo é Deus, transparece nisso. Marcos, a gente agradece muito a sua entrevista aqui na Rádio SAI do Brasil e foi com alegria que nós recebemos você com tantos esclarecimentos e tantas histórias e espaço aberto para as suas despedidas. Ok. Eu agradeço o convite, fico feliz em poder colaborar com tudo isso e acredito que agora a gente tem que levar em conta a noção de unidade, pureza e divindade. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer ao professor Marcos Cardoso Gomes, presidente do Instituto Sri Sathya Sai de Educação do Brasil, por sua gentileza em nos conceder esta entrevista.